Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Radar de Mercado, aqui no canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar trazendo mais um vídeo aí do Radar de Mercado e a gente vai estar fazendo algumas análises aqui no Nasdaq, no Gold, no Euro, no BIT e no índice no dólar, beleza? Então, começando com o Nasdaq aqui, a gente tinha algumas leituras que a gente estava de olho, por exemplo, ele cair e distribuir, ou ele cair e acumular e dar uma compra, ou ele subir e limpar essa liquidez desse topo aqui, tá vendo? Então, o que que acontece? A gente teve aqui uma movimentação que ele fez de alta e logo depois ele já pagou a compra, então ele deu uma compra muito boa no dia de hoje aí nesse movimento, até porque o mercado ficou travado ali, já veio subindo e ficou bem legal, né? Não ficou muito claro com o que a gente queria ver de fato, mas ok, né? Ok, tudo bem, acontece, vamos que vamos aí para a próxima, né? Olha lá. Nasdaqzão top demais. E aqui que a gente tem agora nessa movimentação é justamente esses topos aqui que a gente pode esperar por possíveis vendas ali, se ele quiser dar uma distribuída. Então, se ele quiser fazer uma distribuição aqui, ele vem, limpa a liquidez da máxima e dá uma venda legal aí pra gente surfar ela, beleza? Ou também ele corrige aqui, se ele quiser continuar na alta aí, quiser dar uma compra, seria legal ele corrigir um pouco, acumular e gerar essa configuração de compra aqui pra gente sair para alta com ele, beleza? Então é uma opção muito boa e muito interessante do Nasdaq. E bom, por enquanto eu fico de olho nisso aí, galera. Não tem muita coisa não tem um topo muito claro de liquidez, tem esses topos aqui, mas não são topos de liquidez tão bons assim. E a gente tem essa região desse imbalance aí que pode gerar uma possibilidade de uma venda. Ele chegando ali e fazendo uma distribuição aí, ele tem que confirmar de fato, né? Bom, vindo aqui pro Gold, tá? O Gold aí que é o SHA-USD também, muita gente confunde, acha que o Gold não é o SHA-USD, na verdade o Gold e o SHA-USD é tudo a mesma coisa, tá? A única coisa que diferencia é o nome, mas enfim. E aqui no Gold, a gente tem, a gente tinha a possibilidade dele querer dar uma acumulada e pagar uma compra, né? E ele até pagou essa compra no dia de hoje, ó, tá vendo? A gente tava de olho exatamente nesse movimento. E ele começou a gerar esse movimento ali a partir das 11 horas, ó. Fez acumulação, fez uma comprinha aqui legalzinha. Aí subiu um pouco, mas já caiu de novo, né? Caiu de novo. E agora, ele tá tentando trazer uma baixa de novo. A gente consegue ver que se a gente tirar isso aqui, a gente consegue ver que ele tá subindo bem devagar, né? Ele caiu forte e tá subindo devagar. Isso aqui pode estar categorizando uma onda ABC corretiva. E agora pode estar vindo essa onda C. Então o que, que a gente fica de olho aqui? Primeiro a gente tem fundos de liquidez, né? E ele já está chegando muito próximo. Então o ideal é que ele rompa esse fundo, de preferência, volte um pouco e daí venha gerando uma possibilidade aqui de venda. Aqui fazendo uma distribuição, né? Ele vem aqui, anda de lado, limpa a liquidez da máxima e seria uma possibilidade para venda. Beleza, quebrando esse fundo aqui. Agora também, se ele quiser voltar para alta, aí nesse caso, meus amigos, ele teria que limpar essa liquidez e começar a tentar criar uma acumulação aqui. Se ele for direto, não vai ficar muito bom, porque o mercado não tá subindo muito legal. Sabe, ele tá subindo meio devagar, ó, tá vendo? Cada vez parece que tá perdendo mais o interesse na demanda. Se a gente pegar essa ferramenta aqui, ela consegue marcar a distância do topo e o fundo, ó. Ele vem dando uma diminuída, tá vendo? Olha lá. Tá meio que diminuindo um pouco. Então não tá muito legal. Então seria legal, seria interessante ele criar uma acumulação aqui embaixo. Então ele começa a andar de lado, limpa a liquidez da mínima, né? Cria uma consolidação, limpa a liquidez da mínima e geraria uma compra muito boa aí nesse caso, beleza? Porque daí ele começaria uma tendência de alta, então daí dificultaria para ele querer lateralizar aqui em cima de novo, entende? O mercado ele não vai fazer isso. Ou ele acumula aqui embaixo, ou ele cai, sobe e acumula aqui em cima, entendeu? Faz uma distribuição aqui em cima. Bom, fora isso, mas isso aí, galera. Mas isso aí mesmo. Vamos trabalhar com base nesse fundo aqui. Como está muito próximo, atrai bastante aqui para esse fundo. Beleza?
Vamos que vamos aí, vamos pro euro agora. No euro, o que que a gente tem, galera? No eurozão a gente tem a liquidez da Stopo, que ele liquidou lá. A gente queria ver ou ele vem, distribui e dá uma venda, ou ele dava uma venda aqui mais embaixo, né? Ele acabou gerando uma venda um pouco aqui mais embaixo. Tá vendo? Ele limpou a liquidez da Stopo aqui, fez uma espécie de uma cunha aí. Lá e já quebrou os fundos. Já veio trazendo essa baixa bem legal. Trouxe uma venda top. Agora aqui em cima, ele tá no posicionamento de captura, né? De liquidez. Então ele andando aqui de lado aqui assim, ó. Pode gerar uma venda legal aí. Pra queda, né? Vai ficar interessante. Fica interessante. Ele vem aqui, ó. Faz a estrutura e tudo mais. E já vem trazendo a baixa pra nós aí. Que vai ficar muito legal. Beleza? Então vai ficar bem top. Agora, é o seguinte, né? A gente tem um movimento um tanto quanto lateral. Tem bastante pressão de oferta isso aqui, porque ele caiu, andou e ficou trabalhando aqui embaixo. Então, assim, se ele quiser romper logo aqui embaixo, na volta a gente pode esperar uma distribuição aqui. Ou ele pode vir direto também. Tipo, ele vem, testa e cai direto. Pode ser uma opção também bem legal. Beleza? Ele vem aqui assim, ó. Volta e testa aqui. E daí fica uma opção interessante. Aí você une com outra coisa, por exemplo, um topo arredondado aqui, entendeu? Ou, por exemplo, uma cunha. Você consegue unir com esse tipo de coisa para pegar a opção de venda, né? Eu vou deixar marcado assim porque a gente fica de olho na possibilidade, né? Às vezes ele só vem quebrando estrutura, respeitando FGs, e já é uma opção legal, já é um contexto muito bom. Agora, a gente tem esse topo aqui em cima, né? E esse topo aqui é um buy, é um buy in clímax não, né? É um é um, caramba, esqueci o nome. Esqueci o nome agora. Um BSL. Isso. Ah, esqueci. É um buy side liquidity. Agora, nossa, fugiu da mente total agora. É um BSL aqui em cima, esse topo de liquidez. Então a gente pode esperar a captura dessa região, que é interessante, tá? Um buy side liquidity. Tem uma POC aqui também para unir junto com ele. Então é bem interessante aí essa região. Um topo de liquidez bem potente, que tem a união da POC também. Então a gente fica de olho nessa opção aqui, beleza? Vamos vindo aqui pro bit agora. No bit, o que, que a gente tem aí, pessoal? Bitzão acabou de limpar a liquidez desse topão aqui. Tem um FG do H1, do H4, na verdade, 4 horas. Aqui nessa região aqui. Mas tá bem mais ou menos, cara, porque o mercado tá muito esticado, entendeu? Pode ser que ele venha caindo de uma vez. Ou ele simplesmente só ignora essa liquidez aí. De qualquer forma, ele vindo aqui, corrigindo e criando uma estrutura de acumulação, vai ser muito bom, galera. Vocês já sabem disso, né? Como sempre. Quem assiste o radar todos os dias consegue fazer uma leitura como essa aqui, tranquilo, porque basicamente cara, é um padrão, né? Então fica bem legal esse movimento aqui do bit, tá vendo? Ele queria acumular aqui, queria gerar uma compra legal. Agora, a gente tem esse topo aqui em cima também, só que é meio arriscado, né? Se ele quiser limpar a liquidez aqui em cima, eu ficaria de olho numa distribuição aqui, tá? Ficaria de olho numa distribuição, que seria uma opção muito boa também, bem interessante. Bom, e é mais isso que eu fico de olho no beat por enquanto, galera. Vamos que vamos aí, esperar aparecer mais contexto pra ele. Agora, aqui no dólar, galera, a gente tinha o quê? A gente tinha uma acumulação aqui embaixo que a gente queria ver, né? Ou ele acumulava aqui embaixo, ou ele fazia uma distribuição aqui em cima, ou aqui mais em cima desse topo, ou ele vinha só limpar a liquidez mesmo, né? Nesse caso, ele abriu com gap de baixo, desceu, subiu lá em cima e caiu de novo. Então não ficou tão interessante, né? A gente até pegou uma compra aqui, pagou um tanto legal, voltou um pouquinho e tudo mais. E ficou por isso aí mesmo. Agora, para amanhã a gente fica de olho aqui numa distribuição aqui em cima. Se ele quiser dar uma distribuída, pode ser que dê uma venda legal. Ou também aqui a gente tem uma região do FG, tá vendo?
pode ser um ponto interessante ele vir testar para querer gerar uma venda. Agora, se ele cair mais um pouquinho, dar uma acumulada, limpa a liquidez da mínima, vai ser legal também. Para ele querer gerar alguma comprinha aqui para buscar essa região de cima. É mais isso que eu fico de olho também no dólar. Fico mais de olho na venda do que na compra. Já faz um tempão que eu tô mais de olho na venda do que na compra, né? E agora aqui no índicezão, a gente teve o índice hoje trabalhando na baixa bem, a gente pegou uma venda linda nele aqui. Desceu toda essa pernada de baixo, muito bom. Deu para salvar uma pontuação legal. E agora a gente fica de olho na possibilidade dele querer acumular. Ele até acumulou aqui, ó, tá vendo? Ele até fez uma acumulação aqui. Olha só que legal. Aqui nessa região, que era o que a gente estava de olho, tá vendo? A gente estava de olho numa possibilidade dele acumular aqui e gerar uma compra. Ou a gente queria ver a limpa da liquidez do topo. Nesse caso ele caiu, abriu com gapzão de alta lá e tudo mais. Mas ele até acumulou aqui, não limpou a liquidez da mínima. Não conseguiu limpar a liquidez, então não ficou muito bom. Mas é o seguinte, se ele quiser vir sair dessa estrutura e vir testar ela, pode ser que gere uma opção de compra, uma oportunidade de compra aí. Beleza? Como agora ele já está saindo da estrutura. Ou ele sai aqui um pouquinho e começa a acumular aqui em cima. Aí pode gerar uma nova compra legal também, interessante. Beleza? E também, meus amigos, a gente também fica de olho aqui acima desse topo. Ele limpando a liquidez desse topo aqui e fazendo uma distribuição aqui em cima, vai ficar legal, ó. Tá vendo? Fica bem interessante também. Então, são opções que eu fico bem de olho aí nos mercados. Beleza, galera? Então não se esqueçam de deixar o like. Tamo junto. E até a próxima, hein? Valeu aí.